E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Hoje é um dia muito especial, pelo menos para nós, porque estamos iniciando o nosso podcast, o Podcast. In de inteligência, in de inventividade, in de inovação. E para a audiência não fugir, o que você acha de nos apresentarmos? É boa ideia. Eu não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Então, por favor, Patrick, já estou lhe apresentando, né? Seu nome é Patrick. Tenha bondade e apresente-se, por favor. Claro. Eu sou o Patrick Nauf, sou paulistano, técnico em processamento de dados, graduado em comunicação social e eu tenho uma especialização em experiência do usuário. Eu estou na área do design e da tecnologia desde 1995. Eu sou um pequeno dinossaurinho, né? Quando eu comecei minha carreira lá no Centro de Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Nesses quase 30 anos, eu até me surpreendi quando eu fui fazer esse texto, porque já são quase 30 anos, eu tive a oportunidade de atuar em vários setores e modelos de negócio. E além disso, eu estou como professor desde 2020, em cursos de graduação e pós-graduação. E foi justamente na Uniplac, uma das universidades na qual eu leciono, que eu conheci esta figura aqui, que fala junto comigo, o senhor Giovanni Letti. Patrick, eu te agradeço por já ter me apresentado, já ter dito meu nome, então isso me poupa o trabalho. Eu sou graduado em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também tenho mestrado em Ciências da Computação, com ênfase em Tecnologia e Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou professor há mais de 24 anos. Comecei a dar aula com 24 anos, inclusive, em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de comunicação, marketing e inovação. Também eu já abri e quebrei empresas nessas respectivas áreas. Existem pessoas que gostam de dizer que são empreendedores em série. Eu sou um quebrador em série. E também eu sou atuante no ecossistema catarinense de inovação, que até é um dos mais interessantes do país, por conta de ser conselheiro e mentor em um parque tecnológico. Acho que é isso, Patrick. E já que nós estamos iniciando, então, esse podcast, estamos iniciando não por acaso, estamos iniciando porque também estamos iniciando um novo negócio, que é, inclusive, mais uma empresa para eu quebrar daqui a alguns anos. Contanto que a gente quebre depois de ter vendido ela, tá ótimo, não tem problema. Mas essa eu não vou deixar você quebrar tão cedo, tá? Não se preocupe. Tá bom. Mas eu imagino que agora você vai pedir para eu explicar aqui para nossa audiência qual é o nosso negócio, né? Exatamente, Patrick. Vou pedir sim, nosso negócio, nossa empresa, comércio, empreendimento, atividade comercial, estabelecimento, transação, operação, firma, como muitos gostam de falar, ou ainda, né, utilizando a gíria, o bico, o trampo, o corre, o esquema, o rolê, a parada. Então eu vou além e eu vou te perguntar com o mesmo tom que o Antônio Bujanra perguntava a seus convidados naquele belíssimo programa Provocações da TV Cultura, quando ele perguntava o que é a vida. Então, Patrick, vou tentar fazer o mesmo tom de Antônio Bujanra e vou te perguntar, Patrick, o que é a nossa parada? Bem, a nossa parada é uma consultoria de inteligência de mercado que se chama Intelimerc. E nós vamos ajudar as empresas a passarem por todas as etapas que constituem, então, a inteligência de mercado, que nada mais é do que habilitar a empresa a otimizar os seus recursos, né? Então, de forma bem resumida, o que nós vamos oferecer é o seguinte: pesquisas internas e externas, as internas para entender os colaboradores e a organização
por dentro e as externas para entender o consumidor, o mercado. Também estamos falando aqui de análise e visualização de dados. Criamos um método que simplifica o uso dos dados já existentes dentro de uma organização e a ciência de dados ficou mais acessível, então, por meio desse nosso método. E falando em métodos, também trabalhamos métodos de resolução de problemas e criatividade. Porque depois de ter a informação, a inteligência, os dados, é preciso fazer alguma coisa com isso. Então, apresentamos métodos que organizam, que otimizam a inteligência das pessoas que fazem uma empresa. E nós fazemos isso sob a forma de cursos, workshops e mentorias. E para Uhum. ajudar, né, e para ajudar com tudo isso, existem cada vez mais tecnologias disponíveis. Por isso, nós também queremos ajudar as empresas a automatizarem seus processos utilizando o software adequado. Aqui a gente já está falando de melhoria de processos e curadoria tecnológica. Patrick, deixa eu te interromper. Nós estamos falando da tal da transformação digital, mas de uma maneira descomplicada, né? O nosso objetivo é justamente descomplicar várias coisas que o mercado talvez complica um pouco demais, né? Exatamente isso. A gente quer trazer isso daí de uma forma que as empresas entendam como utilizar de fato. Que não precisa ser uma grande empresa para utilizar essas ferramentas e esses serviços aí, né? Então, só para finalizar, não o podcast, mas a descrição dos nossos serviços, nós também vamos fazer projetos de universidades corporativas. Nós somos professores universitários com uma razoável carreira, nós vamos indicar então trilhas de treinamentos, fontes de conteúdo e as melhores plataformas tecnológicas para que as empresas possam ter as suas universidades corporativas. Então, acho que com isso a gente completa essa perspectiva de inteligência de mercado de uma maneira acessível para a maioria das empresas. Acho que é isso, né, Patrick? É isso mesmo. E quem quiser, então, mais informações, podem acessar o nosso site, o www.intelimerc.com. Lembrando que o Merc é com K no final. Com K no final, não esqueçam. Então, agora que começa o podcast. Agora. Você iniciou a descrição dos nossos serviços falando de pesquisa. Essa é uma etapa para quase tudo, né? Então, acho que nós precisamos, as pessoas, as empresas precisam de ferramentas, precisam de métodos para entender o problema, para entender os consumidores, o contexto de mercado, os concorrentes e por aí vai. É isso? Isso mesmo. Inclusive, nos últimos anos, tem se usado muito a palavra discovery, né? Discovery. Uhum. Então, é justamente investigação, é descobrir. E para começar, pesquisa. Então, vamos falar de pesquisa de mercado. Mas o que você acha da gente começar a falar o que não fazer? Porque nós dois já quebramos a cara várias vezes fazendo pesquisa de mercado. A gente já se equivocou algumas vezes quando estávamos aprendendo a fazer isso. A gente também conhece bastante gente que faz pesquisa de mercado e essas pessoas também já cometeram equívocos. E fora que a gente conversa com empreendedores que não têm muita experiência em pesquisa de mercado, alunos que estão aprendendo conosco a fazer pesquisa de mercado. Então, acho que falar o que não se deve fazer ou enfim, longe da gente ter essa pretensão de ficar dizendo que as pessoas devem ou não devem fazer, ou devem ou não devem fazer, mas falar talvez assim dos nossos equívocos, acho que seria um bom começo. Acho que a gente sabe falar sobre os nossos erros, né, Patrick? Sabe, porque a gente já quebrou muito a cara, como dizem, né? Aham. E muitas vezes falar daquilo que não deve ser feito é muito mais útil, né?
Sim, Então, sim. vamos em frente aí, vamos falar disso. Vamos em frente. Então, Patrick, por favor, sem mais delongas, né, dê alguns exemplos, por favor, para nossa já magnânima audiência sobre o que não fazer em pesquisa de mercado. Claro, eu vou começar com um exemplo bem simples que nós já vimos isso acontecer muitas vezes. Inclusive, hoje eu já recebi umas 3 desse tipo de pesquisa, assim. Como existem muitas tecnologias que são fáceis de usar, é bastante comum um formulário de pesquisa construído com o Google Forms, inclusive é gratuito para quem tem uma conta Gmail, né? Aham. Aí a pessoa pega o link daquele formulário e manda em vários grupos ou contatos no WhatsApp. E a questão é interessante porque a tecnologia é fácil de usar, então é fácil de usar Google Forms, é fácil criar um link no Google Forms e enviar para os grupos de WhatsApp. Mas não é porque a pesquisa, ou melhor, desculpem, não é porque a tecnologia é fácil de usar que a pesquisa está sendo executada de maneira correta, tá? Então, quais são os problemas metodológicos que a gente tem nessa, entre aspas, forma fácil de fazer pesquisa, Patrick? Antes de mais nada, eu quero deixar claro o seguinte, que o problema não é a ferramenta, não é o Google Forms e não é o WhatsApp, Sim, mas é sim, como ela está sendo usada, né? exatamente. Tem gente que fala assim, não, mas é melhor ter qualquer dado do que não ter nenhum. Mas se você tiver o dado errado, é a mesma coisa que você não tiver nenhum dado. É pior, É pior. Então a gente pior. pode começar falando aqui de algo que toda pesquisa tem, que é a margem de erro. E qual que é o problema dessa abordagem? A margem de erro vai ser muito alta. Como assim? Uma margem de erro aceitável em pesquisa, que a gente pode chamar de padrão ouro do mercado, Tá? é por volta de uns 2 a 3%. Sim, Para isso, é preciso ter uma amostra adequada, isto é, uma quantidade adequada de respondentes. Agora imagine, as pessoas já estão enlouquecendo com tantas mensagens de WhatsApp. Aí você vai e manda mais uma, e ainda com um pedido para ela responder uma pesquisa, sabe-se lá do que. é. Realmente essa quantidade de grupos de WhatsApp é algo enlouquecedor, né? Então, quando você recebe mais um pedido entre um dos tantos grupos de WhatsApp que você participa, você está recebendo um trabalho, né? Uma tarefa que você tem que fazer, e isso faz com que as pessoas não tenham um número considerável de respondentes, né, utilizando essas ferramentas dessa forma. Como você bem falou, nada contra essas ferramentas, o problema é a forma com que elas são utilizadas. E eu tenho inclusive uma quantidade de respondentes quando a pesquisa é feita dessa forma, um padrão que não é algo científico, não é algo que eu fiz pesquisa para chegar nesse número, é uma questão de percepção mesmo, uma questão empírica. E então, quando eu vejo as pessoas fazendo pesquisa dessa forma, geralmente o número de respondentes gira em torno de 20 a 30 pessoas no máximo. Então, se você mandar um link de um Google Forms para os grupos de WhatsApp dos quais você faz parte, geralmente é isso que você vai ter de retorno. Pois é, e se a pesquisa ela é quantitativa, ou seja, uma abordagem que utiliza dados numéricos e estatísticos para testar uma hipótese, medir variáveis, quantificar fenômenos, essa quantidade pequena vai gerar uma margem de erro muito alta. Mas como os Uhum. softwares, né, como os aplicativos, aplicações como o Google Forms, já tabulam tudo bonitinho, né, você consegue até ter gráficos ali junto com as respostas, aquilo meio que mascara as coisas, né? Fica fácil você achar que tem um instrumento
que responde coisas importantes, que você tem Sim. dados ali, né? Uau, tenho aqui, olha quantos por cento, né? Mas Aham. lembre-se, tudo pode estar sendo mascarado, né? Então, vamos exemplificar isso com números, só para que as pessoas tenham uma ideia dessa questão. O que significa 20 pessoas responderem um questionário, por exemplo? Vamos imaginar que você tem uma empresa e que a tua empresa tem 500 funcionários. Então, o teu universo da pesquisa, né, é de 500 pessoas, obviamente. Então, aplicando a fórmula correta, fazendo o cálculo de amostragem, né, se você quiser ter uma margem de erro de 2% e um grau de confiança de 99%, que é o padrão ouro de mercado, tá, você precisa entrevistar mais ou menos 446 pessoas, 450 pessoas, arredondando, tá? Para que você tenha uma margem de erro de 2% e um grau de confiança de 99%. E consiga entender o que os colaboradores da sua empresa pensam. Sabe-se lá de qual é o assunto. Você pode estar querendo identificar clima organizacional, enfim, várias coisas, tá? Só que, se você entrevistar 30 pessoas dessas 500, a margem de erro vai bater aí mais ou menos na casa dos 23%, arredondando 23%. E como é 23% para cima ou para baixo, tá? Isso dá para mascarar muita, muita, muita coisa. Então, às vezes, coisas que aparecem como positivas, como interessantes, elas não são positivas, não são interessantes, e vice-versa. Às vezes aparece lá um erro, aparece lá um problema, e você vai ver, você não tem esse problema, porque a margem de erro acaba sendo muito alta, então qualquer coisa pode acontecer, e você não sabe. É assim, a gente não está querendo desanimar ninguém de fazer pesquisa, longe disso. Não, não, As muito pelo pessoas têm contrário. que. Não, elas têm que Sim. continuar fazendo. A única coisa que a gente está aqui recomendando é que nos atentemos à quantidade de dados que vamos receber, à quantidade de respostas. Olha só que outro exemplo interessante. Então, esse exemplo que o Let trouxe foi um exemplo fictício, hipotético. Mas vamos pegar um exemplo da vida real aqui. Muita gente já ouviu falar do IBGE. Eu não vou falar que todo mundo, porque não tem esse dado, mas muita gente já ouviu falar do IBGE. De acordo com o IBGE, a população brasileira ela está na casa de 212,6 milhões de pessoas. Como que o Aham. IBGE chegou nessa quantidade? Ele chegou porque de tanto em tanto tempo ele faz o chamado censo populacional e aí eles vão atrás de respostas para algumas perguntas. E qual é o objetivo do IBGE? É entrevistar todos os lares brasileiros, É o certo? Então, censo. é o censo, tem que falar com todo mundo. Aham. Mas vamos aqui colocar uma hipótese. Digamos que o IBGE ele aceitasse essa margem de uma margem de erro de 2% para Uhum. cima ou para baixo, né? Então, a gente tem que pensar que ela vai 2% mais, 2% menos, com um grau de confiança de 99%, ou seja, seguir o tal do padrão ouro em uma pesquisa nacional. Quantas pessoas o IBGE precisaria entrevistar aqui para que então a informação fosse confiável? 4.160 pessoas, o mínimo. Então, Uhum. em resumo, em pesquisa quantitativa, como o nome diz, a quantidade importa. É a quantidade que determina a confiabilidade da pesquisa. Isso, exatamente. E aí tem uma outra questão nesse método fácil de fazer pesquisa que pode gerar problemas, né? Ah, Patrick, quem é que faz parte dos nossos. Quem é que faz parte. Quem são os contatos no nosso celular? Quem é que está lá dentro do nosso celular como contato?
Geralmente a gente tem ali amigos, família, colegas de trabalho. No nosso caso, a gente está em grupos com alunos, Aham. né? Cobrança e assim por diante, né? E então, basicamente, essas pessoas, elas não são nossos consumidores, elas não são nossos clientes, né? Porque o que a gente mais vai encontrar como nossos contatos é isso aí mesmo, né? Família, amigos e colegas de trabalho, ponto. Não tem muito mais gente fora desse espectro. Então, basicamente, quem vai responder uma pesquisa feita dessa forma, eu faço um formulário, copio o link e mando nesses grupos, basicamente são a família e os amigos que vão responder. E quando a família e os amigos respondem, geralmente vão para dois extremos, tá? O primeiro extremo é o seguinte: eles acham tudo maravilhoso, porque eles querem nos ajudar, eles querem dar uma força para a gente. Então, o Patrick me manda aí um link de pesquisa. Como eu sou amigo dele, eu vou dizer o seguinte: o Patrick é um cara tão legal, eu não vou dizer que eu não gostei dessa ideia dele, eu não vou dizer que eu não compraria essa ideia de produto que ele tá pedindo a minha opinião. Pô, ele veio pedir a minha opinião. Então o que eu vou dizer? Patrick, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, nossa, você vai ter muito sucesso, eu inclusive compraria esse teu produto, pagaria R$ 200.000 nesse teu produto e assim vai. Porque o pessoal quer dar uma força pra gente, os nossos amigos e a nossa família. Agora, dependendo dos teus amigos, dependendo da tua família, às vezes o pessoal vai pro outro extremo, tá? Eles acabam sendo excessivamente críticos. Por quê? Eles podem, tá? Eles podem porque eles têm intimidade com a gente. Então, nesse outro extremo, né, se o Patrick me manda um pedido para responder uma pesquisa, eu vou olhar a vírgula, se as vírgulas que ele usou nas perguntas estão corretas, e se eu achar alguma vírgula errada, eu vou dizer: Patrick, tem uma vírgula errada nessa tua pergunta aí. Tá? E eu já fiz muito isso, viu? Recebi Você a fez isso? pesquisa, aí eu tiro o print, devolvo para a pessoa e falo, mas por que você está perguntando desse jeito? Não Aham. era melhor. Então eu sou esse cara chato aí, viu? Eu sou o Sim, chato que recebe. todos nós somos, geralmente, assim, quem faz pesquisa de mercado acaba tendo esse tipo de comportamento, né? Só que o consumidor comum, e aí a gente acaba deixando de ser consumidor comum, né? O consumidor comum não faz isso, né? O consumidor comum não se comporta assim, ele não vai também ser excessivamente crítico. Então ele não vai nos elogiar, né? Como algumas pessoas que são próximas a gente fariam. Mas ele também não vai ser um crítico assim tão feroz, né, tão detalhista, como também algumas pessoas né, que nesses dois extremos acontece a mesma coisa, as pessoas querem nos ajudar. Né? E, de novo, o consumidor não se comporta nesses extremos. Né? Não, o consumidor ele é muito diferente de nós, né? Inclusive inspirado por Don Norman, que é um cidadão, que é um dos grandes nomes do design e Um desenvolvimento dos de produto. Um cara, nossos velhinhos preferidos. Né? isso, eu queria que ele fosse meu avô, tomar um café com ele no domingo à tarde para falar de Boa. experiência do usuário. Mas assim, olha, o Norman, ele deixa bem claro na literatura que muitas vezes o consumidor é muito diferente de nós, né? Quem vai usar o Uhum. produto, quem vai comprar, é muito diferente. Sim. E olha só, Leti, aqui a gente só está falando de duas coisas, que é a margem de erro e falamos aqui por cima do público. A gente Uhum. não entrou no mérito dos problemas nas perguntas feitas, como, por exemplo, perguntas cuja resposta é sim ou não. Você gosta disso? Sim ou não? Esse tipo de coisa também vai, digamos assim, trazer prejuízos para a pesquisa, né? Sim, claro. Uh,
E por conta disso, inclusive, há inúmeros métodos de pesquisa de mercado, né? Métodos quantitativos, métodos qualitativos. A gente falou aqui um exemplo de um método que, em tese, é quantitativo, por isso que precisa de uma quantidade grande de pessoas, mas a gente precisa entender essas diferenças, precisa conhecer os métodos de pesquisa para escolher o mais adequado em cada situação de pesquisa com a qual a gente se depara. Há a possibilidade, inclusive, de a gente criar novos métodos de pesquisa, né? Mas para isso é preciso estudar bastante, ter experiência, já ter errado muitas vezes, saber o que acontece, saber o que não acontece, ler muito, aí você começa a ter repertório para trabalhar com pesquisa de maneira adequada. Uma vez participando aqui de um evento local aqui da nossa cidade, que chama Shima Talks, uma pessoa me perguntou assim: Patrick, como eu sei qual é a resposta certa que eu faço na pesquisa, né? Aí eu respondi: é fazendo um monte de pergunta errada antes, né? Então a gente tem que testar, a gente tem que aprender, a gente tem que avaliar cada pesquisa que a gente faz, se a gente poderia ter feito de alguma forma. Então, sim, é necessário estudar muito, entender de métodos. E esse assunto, inclusive pesquisa, ele rende alguns outros episódios do podcast, não rende? É verdade, rende sim. Acho que podemos fazer, né? A gente pode fazer. Então você caro, cara, você que faz parte da nossa já gigantesca e magnânima audiência, que nos ouviu até agora, sem dormir, sem pausar o podcast. Então, nos próximos episódios, a gente nós vamos falar novamente de pesquisa de mercado, aí dando algumas dicas do que fazer. O que você acha, Patrick? Sim, vamos sim, por mim fechou. Então tá combinado. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, né, do Podcast, o podcast da Intelimerc. Se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, por favor, entrem em contato conosco. Patrick, por favor, quais são os nossos contatos para que a nossa audiência saiba como entrar em contato conosco? O nosso e-mail, então, é o info@intelimerc.com, e estamos também no LinkedIn e no Instagram como Intelimerc, com K no final, não esqueçam, _oficial. Pessoal, aproveitem que por enquanto nós vamos responder as perguntas de graça. Depois a gente vai começar a cobrar e vai começar a cobrar muito caro, inclusive. Acho que era isso. Obrigado, Patrick. Pessoal que nos escutou até agora também, muito obrigado. Um abraço. Valeu, abraço.